Ciro, ontem a sua entrevista no UOL, como sempre, foi uma entrevista de muita qualidade, né? Mesmo porque o Ciro tem um grave defeito nesse país. Ele fala o que pensa e falar o que pensa nesse país aqui, hoje em dia, é uma atrocidade. Você tem que pensar ou à direita, ou ao centro, ou à esquerda, ou você não serve. Então, o Ciro fala o que ele pensa. Não interessa se ele bate na esquerda, bate na direita. Ele bate em quem ele acha que ele tem que bater e expõe as suas ideias. E é um sujeito super preparado, inclusive para ser, sim, candidato a presidente da República e presidente da República. Super preparado. Tem toda a preparação possível, tem experiência política, tem um caráter excepcional. Eu gosto muito do Ciro. O Ciro é uma referência para mim, porque ele fala o que pensa, eu também falo o que penso. Eu acho o Ciro um cara muito bacana, eu gosto demais do Ciro. Mas, Ciro, essa história nova que surgiu, que de repente o Fachin vai, pá, torna elegível o Lula. Não é? E aí o lago, que já estava mais ou menos... Porque o lago no Brasil nunca foi plácido e calmo, não é? Você joga uma pedrinha, forma aquelas ondas, aquele papo de filosofia oriental. O Brasil não serve para essa filosofia oriental, porque o Brasil é um país diferente. Mas o Fachin jogou, não foi uma pedrinha, ele jogou, foi um meteoro dentro do oceano e, de repente, tornou o Lula elegível. Tá? Na sua opinião, o que é que representa essa decisão do Fachin e se o Supremo deve referendar essa decisão e o Lula pode ser candidato? Na sua opinião, o que representa isso para o Brasil no momento que nós estamos vivendo uma crise pela patologia, que é terrível, e a gente chora os nossos mortos e tenta curar os nossos feridos, é a guerra contra a patologia, e a economia de um país miserável que morre de fome com uma divisão de renda canalha e inaceitável. Muito pobre e pouquíssimo rico. Aí vem essa candidatura do Lula, vai a 6 paus o dólar, porque os caras gostam muito de jogar no Brasil. O Brasil parece um cassino. O Brasil, o cara investe aqui, não é para vender o produto dele, é para jogar na Bolsa. A Bolsa cai 4 pontos, ou não sei quantos pontos caiu hoje, porque eu acordei tarde. Isso aqui, o Brasil para gringo, é muito mais um espectro de jogatina com dinheiro do que praticamente investimento. Tá? O Brasil para gringo é isso aí, na minha opinião, sempre foi isso aí. Mesmo porque se o Brasil se tornar forte, eles se tornam cada vez mais fracos. Essa é a minha opinião, eu não vou mudar a minha opinião. É por isso que eu tenho um pé atrás com relação com os Estados Unidos, com esses países aí que não tem interesse que o Brasil bata de frente com a França. Hoje a gente é pau a pau com a França no agronegócio. Daqui 30 anos, se nada acontecesse, a gente bateria os Estados Unidos em agronegócio. E império e capitalismo não tem interesse que o outro cresça. Quer que o outro fique lá debaixo da bota dele. Então, eu fico com o pé atrás com esses caras, sempre fiquei. Agora, essa história do Lula muda exatamente no que, você que entende muito de política, é o quadro político brasileiro. Um abraço da Atena, muito obrigado a você por mais uma vez me dar a oportunidade de falar a boa gente brasileira que está na Rádio Bandeirantes. É sempre um privilégio, não é, que você me concede, isso é muito raro e eu sou muito agradecido por isso. Veja, Datena, nós precisamos ajudar as pessoas, o nosso povo, não é, a separar um pouco o que está acontecendo. Porque tem dois fenômenos acontecendo, um em cima do outro, e um deles é muito quente. Né? O fenômeno jurídico, judiciário, e o fenômeno político. Não é? Como o fenômeno político é muito quente, muito apaixonante, ele acaba cobrindo o outro. Então vamos tentar ajudar as pessoas a entender. Se eu ficar muito longo, você me interrompe. O que aconteceu juridicamente? É uma coisa estranhíssima. Eu sou um velho professor de direito, não é? Tenho muito respeito e acatamento pela Suprema Corte do Brasil, pelos seus membros, mas eu estou autorizado democraticamente a dizer que essa é uma decisão estranha, exótica. O que eu estou querendo dizer? O ministro Fachin, sozinho, surpreendendo até os advogados do Lula, decidiu que a vara de Curitiba, onde estava o Sérgio Moro, era incompetente, do ponto de vista jurídico. Isso quer dizer, não era o juiz natural. Quem tinha que julgar aqueles processos todos não era a vara de Curitiba, não era o Sérgio Moro, e sim a vara de Brasília. Ora,
Isso faz 6 anos. Mais de 50 recursos subiram perguntando se isso estava direito, se não estava direito, e todos esses 50 recursos de mais de 100 pacientes, de 100 réus, né, tiveram na cara a porta batida, dizendo, não, quem manda nesse processo todo é o Sérgio Moro, é a vara de Curitiba. Agora, sem nenhuma inovação, né, até porque o Sérgio Moro já saiu, não é mais a vara de Curitiba. Mal comparando, é como se o ministro Fachin tivesse mandado o jogo do Lula nos processos do Moro ir para um VAR. Vamos ajudar o nosso povo a entender. Sabe o que é o VAR, né? Se você tiver um lance suspeito, o que é que o juiz faz? Faz aquele quadrado com o dedo, fala ali no microfonezinho e vai lá para a televisão e os cabas faz, volta a cena e tal. Isso é o que ele mandou fazer. Então não é verdade esta euforia dos amigos do Lula, que o Lula foi absolvido, que justiça foi feita, que o Lula é inocente. Não é nada disso, não é nada disso verdade. O que o Fachin mandou fazer foi o VAR, ou seja, ele tirou os processos de Curitiba e mandou para Brasília. Nesse momento está sendo sorteado um novo juiz para olhar, que é o juiz do VAR, nesse caso fazendo a comparação. O que o Fachin mandou esse novo juiz fazer? Dar uma olhada no lance, ou seja, examinar todos os processos e validar ou não esses processos. Isto ainda nos deixa, portanto, ainda pendente de 1000 questões e probabilidades que ninguém sabe o que é que vai acontecer. O juiz escolhido vai validar tudo? Vai se precipitar, vai ser ágil e validando tudo, vai reafirmar a sentença? Pronto, lá está o Lula condenado de novo e começa o recurso agora não para o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, mas para o Tribunal Regional lá de Brasília. Isso vai ter tempo suficiente para impedir a prescrição, porque a lei penal diz assim, se o juiz não condenar ou absolver num certo tempo, esquece o processo. Nem é condenado, nem é inocentado, vira um assunto para botar no arquivo, porque passou da hora de julgar para bem ou para mal o assunto. Esse é o aspecto jurídico do assunto. Se um juiz for provado que ele, juiz, no jogo do Corinthians, ficando na metáfora ainda no aspecto jurídico, jogo do Corinthians com o Palmeiras, de repente você tem uma prova que o juiz roubou o resultado da partida, recebeu dinheiro e aquilo foi provado, essa partida, qualquer que tenha sido o resultado, não vai para o VAR. Ela é anulada e o juiz punido. Isso está pedido pelos advogados do Lula desde 2018. E o ministro Gilmar Mendes botou esse processo debaixo do braço e consta que agora vai mandar para ser examinado o assunto no grupo de ministros que faz a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Aí o efeito é outro. Se o juiz for considerado ladrão, no caso, Corinthians e Palmeiras, se o juiz foi considerado suspeito, ou seja, um cara que interferiu no resultado, porque quis interferir, extrapolando violentamente a sua tarefa de equidistância, de isenção, para julgar com equilíbrio o assunto, tudo é anulado. Aí a tragédia, meu irmão, não é desse mundo. Por que a tragédia não é desse mundo? Porque entrou o boi e passa a boiada todinha. Lá se vem Palocci, lá se vem Luiz Eduardo, como é que chama esse presidente da Câmara? Eduardo Cunha, lá se vem Sérgio Cabral, lá se vem Gedel Vieira Lima. Ou seja, toda a buzunteira, a Odebrecht e outras empresas. Vai tudo. Odebrecht e outras empresas. Abriu a porteira esse criminosos do crime organizado. Foi o que eu perguntei agora para o governador Flávio Dino. Eu falei assim, olha, está se criando alguma coisa parecida com jurisprudência jurídica. Se o cara foi julgado pela 13ª turma, ele vai falar, mas só o Lula e eu. Claro. Então veja, ninguém precisa ser jurista, veja o tamanho do abacaxi que o seu Sérgio Moro, com a sua imprudência, sua ambição, seu descuido, suas arbitrariedades, sua alienação aos interesses estrangeiros. Veja o abacaxi que ele produziu. Eu não sei se eu vou ter oportunidade, vou pedir a minha assessoria para lhe mandar, mas eu estou dizendo isso desde 2016. Portanto, para mim, agora abro a porta para examinar o outro lado. Falou para mim aqui várias vezes. Eu tenho 1000 gravações de que o Moro, a pretexto de seu valentão, estava produzindo nulidades e que tudo ia ser anulado mais cedo ou mais tarde, quando a imprensa parasse de prestar atenção. Eu só não pensava que fosse feito de um jeito tão esquisito como está sendo feito hoje. Ponto. É bom para o Brasil, falando de política agora, que um camarada que foi perseguido, não é que o Lula seja inocente. Tem um brasileiro aqui, meu irmão, que conhece o Lula de longa data.
a ladroeira, a corrupção, fazia parte orgânica do modelo de poder do lulopetismo, do governo Lula e do governo Dilma. Palocci era braço direito do Lula, é réu confesso, devolveu 100 milhões de reais. O Eduardo Cunha, o Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar, eu escandalizei na época, também tenho gravações disso. A Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel, aquele das malas com 51 milhões de reais de dinheiro. Portanto, a mim, eles não enganam. Eu cansei de avisar, né? O Sérgio Machado na Transpetro, eu avisei, roubava junto ali com a turma do Renan Calheiros, do Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira recebeu 1 bilhão de reais de contratos sem licitação, mandados pelo Lula na Petrobras. Portanto, a mim, ninguém engana. Agora, politicamente, não é? Todo mundo tem direito a um julgamento justo. Não é? Numa civilização, todo mundo, o pior bandido, e nem é o caso, tem direito a um julgamento justo. E o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos e não deu ao Lula um julgamento justo. Ao contrário, está todo o Brasil vendo agora, produziu nulidades que vão produzir a impunidade. Não só do Lula, mas de todos os outros envolvidos no assunto, porque passou o boi, vai passar a boiada, não tem a menor dúvida. Politicamente, calma, especialmente aos meus amigos, calma. 2021 é desemprego, sabe, carestia, gasolina aumentou 54% em menos de 2 meses, senhor Datena. 54% de aumento na gasolina, 41% de aumento no óleo diesel. O desemprego com o desalento está chegando a 20 milhões de pessoas. Pela primeira vez na história brasileira, a informalidade agride mais da metade do nosso povo trabalhador. A pandemia corre frouxa no Brasil, e sabe o que é a consequência de correr frouxa? O vírus começa a desenvolver resistência às vacinas. Daqui a pouco tem uma variante que as vacinas não vão prestar mais. Você imagina, o Brasil virou um problema de ameaça internacional, enquanto temos um presidente estúpido que nega a ciência, recebeu uma encomenda, uma proposta de oferta de vacina em agosto, eu tenho os documentos da Pfizer, não respondeu. Agora eu estou com os documentos aqui, os coronéis que infestam o Ministério da Saúde, junto com esse palerma, que é o general Pazuello, não tem outra palavra, a palavra mais moderada que eu acho é um palerma. Só uma república de banana de 5ª categoria mantém um general, não é, da ativa ocupando o Ministério da Saúde, quando a White Martins, que é uma empresa fornecedora de oxigênio, notificou o Ministério da Saúde que ia faltar oxigênio em Manaus e morreram 60 bebês. Não foi só gente com Covid, não. 60 filhos dos brasileiros, bebês que podiam estar vivos, morreram sufocados, arfando, sabe, como um peixe que se tira d'água. São bebês brasileiros que morreram por esses canalhas irresponsáveis que nos governam. Portanto, calma, vamos ver se agora o Brasil aprende o que é que nós temos que decidir. Se nós queremos manter o Bolsonaro nessa linha, não é, de estupidez, de desastre econômico, social, de transformar o Brasil no marginal da comunidade internacional, ou se queremos uma volta ao passado lulopetista, que tem uma memória, não é, de coisas boas, mas é preciso que a gente avive memórias muito graves, como eu avivarei na hora oportuna. Você falou em decisão estranha. Fiquei pensando aqui com os meus botões. Se o VAR está aí, por que não usaram o VAR antes, no momento certo? Por que o Supremo referendou as decisões todas que vinham da 13ª turma? E por que primeiro referendou a prisão em segunda instância, que foi um ganho para muitos juristas, para a justiça brasileira, que tem instâncias capazes de prescrever crimes, né? Você vai passando de uma para outra, de outra. Nós tivemos um ganho. Dá-se a impressão que o VAR foi utilizado e falou, não, deixa passar para o Lula não ser candidato, e depois a gente acaba com a prisão em segunda instância, que deixa passar também. Quando acabaram com a prisão em segunda instância, muito para o Lula ir para a rua, soltaram um monte de criminoso. Foi por isso que eu perguntei para o Flávio Dino, que o senhor respondeu agora, juridicamente falando, porque a decisão da revogação da prisão em segunda instância, que era um ganho para o sistema judiciário brasileiro, que tem um Código Penal de 80 anos, você soltou corruptos, corruptores, gente do crime organizado, soltou bandidos pra caramba com a revogação da prisão de segunda instância, devolveu para a rua, para os caras continuarem roubando. Gente perigosíssima, tanto de crime de colarinho branco, quanto de crimes graves
praticados contra o Brasil, contra a economia brasileira, praticados com tráfico de drogas e tudo mais. Não foi só o Lula que saiu com a decisão da prisão em segunda instância. O que deve acontecer agora também, se referendada essa decisão pelo colegiado, se tomada essa decisão pelo colegiado, que o Lula é elegível, que pode participar das eleições e que o fundamento do julgamento estava errado. Tá? Ah, mas olha, vai se julgar só o fundamento do caso Lula. Eu disse ao governador Flávio Dino, direito não é assim, é à luz da lei. O cara vai solicitar a jurisprudência formada. Se é para ele, tem que ser para mim também. E num caso que eu sei a resposta, mas vale a pena perguntar, porque depende de uma decisão para você ver se as outras estão certas ou não. Mas o VAR já foi usado aí. Nesse caso, o VAR já foi usado. Né? Sim, foi usado sim. pela turma de Porto Alegre. Foi usado pela turma de Porto Alegre, que referendou a maioria das ações e depois o STJ. Isso já foi usado. Né? Agora, qual seria a decisão do VAR? E este ponto já foi apreciado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e, pasme o estimado amigo, pelo próprio ministro Fachin mais de uma vez. Então, realmente, assim, a gente tem que respeitar o Supremo, acatar, porque a última palavra no Estado de Direito Democrático é deles, mas é preciso registrar que eu, como brasileiro cidadão, me sinto muito inseguro com a forma com que a justiça brasileira tem se comportado. 10 dias atrás, ou alguns dias atrás, a quinta turma do STJ anulou os documentos formais, claros, objetivos, verdadeiros, não é? Levantados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que mostram o Flávio Bolsonaro roubando 6 milhões de reais do povo brasileiro. Isso está se acumulando na cabeça do nosso povo de um jeito destrutivo. Se nós não dermos exemplo a partir das autoridades de cima, da representação institucional do país, é a selva que está se estabelecendo aqui embaixo. Por que alguém vai respeitar a polícia, vai respeitar a lei, né, nessa vida selvagem que nós estamos vivendo, se para os brancos, para os ricos, a impunidade é o prêmio? Agora, por que teria vindo essa decisão do Fachin? Se fosse outra pessoa, responderia, pergunta para o Fachin. Mas o senhor, quando disse estranho, deve ter tido motivo para dizer estranha a decisão. Que interesse haveria aí? Bom, ninguém pode prescrutar o motivo subjetivo de um juiz, tanto mais sendo um juiz da Suprema Corte, que, volto a dizer, merece todo o respeito e acatamento, embora dele se possa, numa democracia, discordar, do seu ponto de vista, da qualidade da sua decisão ou da coerência da sua decisão com o melhor direito. E eu, data máxima vênia, como a gente diz, ante juízes, por quem eu tenho grande respeito, e também, especialmente ao Supremo e aos seus integrantes, veja, o que se diz claramente por aí afora, e isso é uma motivação que não só o ministro Fachin de fato pode dizer, mas eu vou dizer. Qual é a consequência? Na medida em que ele, ao invés de deixar o julgamento pelo colegiado da suspeita do Moro, que transformaria em tudo nulo e submeteria o Moro a uma punição, ainda que fosse funcional, porque ele agora já é ex-magistrado, condenou um político, largou a magistratura depois de condenar um político, tirou o político da eleição e foi ser ministro do outro político que se beneficiou, não é, da sua decisão. Isso é uma coisa que eu já condenei 1000 vezes. Assim como hoje ele agora está numa empresa, que trabalha para o Odebrecht. Trabalha numa empresa norte-americana que cuida da massa falida da Odebrecht, que ele quebrou. Saiu anteontem um estudo do Diese. O senhor Moro destruiu 4 milhões e 400 mil empregos no Brasil. Isso tudo ele vai responder se o Supremo examinar a questão da suspeição. Quando você não faz o julgamento da suspeição, que é um colegiado, ou os 11 ministros, ou a turma, onde o ministro Fachin integra, que é a segunda turma do Supremo, foi uma espécie de puxadinho. Então eu faço o VAR, mando começar tudo de novo, o juiz podendo validar tudo e apressar, salvo o anel e salvo o Moro desse constrangimento. Se assim não é, é assim que parece. Bom, dizia-se que a esquerda está fragmentada e que o Bolsonaro se fortalece com isso como um candidato que seria favorito às eleições e que pese perder popularidade. O fato do Lula poder ser candidato muda isso
e teria uma polarização por parte da esquerda. A sua exceção, é claro, porque você diz que não tem nada contra o Lula, mas que jamais faria uma chapa com o Lula. Política você pode dizer jamais, mas vindo de você, quando você diz uma coisa, eu acredito muito em você. Você toparia uma chapa com o Lula? Eu vou fazer uma pergunta impossível, já para você responder logo. Não, e é simples de dizer por quê. Não é? Eu dialogo, converso com todo mundo, porque eu tenho a obrigação de ter humildade diante dos fatos. Meu irmão brasileiro que está nos ouvindo na Bandeirantes, você tem sua paixão política, suas preferências, e eu, como um democrata de vida inteira, respeito isso. Mas deixa eu lhe dizer, aqui pela oportunidade que me dá o Datena, nunca houve crise mais grave na história do Brasil. E eu tenho 40 anos de testemunha. São números concretos. É a primeira vez na história que a dívida pública explode para 90% do PIB, apesar de todos os truques que têm sido feitos pelo Guedes de forma absolutamente ilegal. O câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda comparado com o dólar, saiu de R$ 3,70, está hoje chegando perto de R$ 6,00. Isso significa que as pessoas não compram dólar, mas comem pão, sabe? Anda de ônibus, e compra remédio, todos esses preços sobem. A caristia, o meu irmão que está me ouvindo sabe, voltou pesado. O salário mínimo hoje tem o menor valor de compra dos últimos 20 anos. Olha o que eu estou dizendo, são números muito graves. O desemprego, mais o desalentado que desistiu de procurar emprego, já chega a 20 milhões de pessoas, nunca houve nada parecido. Mais da metade da população brasileira está sendo obrigada a se virar nos 30, sem nenhuma proteção da lei, nem agora, nem na velhice. Sabe, a violência explode nas periferias do Brasil, a perda de renda destrói o comércio, a indústria brasileira tem o menor volume de exportação dos últimos 47 anos, e eu estaria aqui um conjunto. E entre nós brasileiros, o ódio, a paixão, a agressividade, e eu nem condeno se ela tiver mérito. Mas não é o bolsonarismo boçal e o lulopetismo, sabe, vazio. Será possível que as pessoas são feitas todas de imbecis, que a população brasileira não sabe quem produzir esse quadro? Portanto, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para organizar uma saída generosa, pacificadora, de todo mundo que acha que no futuro o Brasil precisa desarmar essa bomba e a gente unir todo mundo que trabalha e produz para enfrentar as hostilidades estrangeiras e para enfrentar a especulação financeira que estão destruindo, ao lado da guerra política e odienta, a nossa nação. A saída seria a sua candidatura? Não sei, eu não posso me impor como candidato. Veja, eu apenas me coloco nesse campo. Eu acho que o lulopetismo é parte central do problema brasileiro. Acho que a tragédia do Bolsonaro foi produzida pela absoluta contradição. Eu tenho números. Hoje a gente está atacando o Bolsonaro porque a economia brasileira caiu 4,1% e o Bolsonaro está alegando que todo mundo dizia que ia cair 9%, que o socorro emergencial que nós arrancamos a fósforos no Congresso, né, produziu só 4,1% e tal. Sabe quanto a Dilma derrubou a economia brasileira, a Dilma do PT, que foi imposta pelo Lula em cima dessa popularidade generosa que o povo justamente lhe deu, mas que ele, por ambição, por goelas desmedidas de poder, não é, impôs uma pessoa sem vivência, sem experiência política, que não foi capaz, no primeiro ano, de juntar 1/3 dos deputados para impedir a tragédia, não é, do impeachment que aconteceu, de onde tudo se desmantela. A Dilma derrubou a economia brasileira um ano, 3,5%, 2015, em 2016 derrubou 3,2%. E eles não querem assumir responsabilidade. O desemprego era 7 milhões de pessoas, passou para 12 milhões de pessoas. Quando a Dilma tomou posse, o PT deu a ela o mandato, o câmbio real brasileiro era R$ 1,75 por dólar. E ela quebrou a economia brasileira e nomeou, num grande estelionato eleitoral, nomeou um inimigo da economia que ela prometeu, que acusou o Aécio de fazer, para comandar a economia brasileira, e quebraram o país. Sabe? As pessoas sabem o que aconteceu. Aquela generosa expansão do crédito que o Lula fez sair de 15% para 55% do PIB, FIES, crédito consignado, Pronaf para a agricultura, com o próprio PT, com a Dilma, virou, sabe o quê? Humilhação no SPC. Há milhões de jovens brasileiros com nome sujo porque não dão conta de pagar a prestação do FIES.
Há muitos milhões, quase 80 milhões de brasileiros estão humilhados com o nome sujo no SPC, 6 milhões de empresas estão com cadastro sujo no Serasa. Essa gente acha que tudo que foi o Bolsonaro que fez isso. O Bolsonaro está agravando dramaticamente tudo isso, mas quem fez isso foi o PT. E a gente tem que ter clareza disso, não é porque eu tenho prazer nenhum, é para a gente ter humildade de se reconciliar com o nosso povo. Ou alguém acha que o povo de São Paulo, 70%, já disse isso muitas vezes, 70% do povo do Rio, 70% do povo do Sul, 70% do povo de Minas virou agora gado fascista, porque isso é o que eles dizem, do nosso próprio povo. Eu não. Eu quero que o povo entenda, não é, que houve um gravíssimo erro e que a forma de consertar esse erro não é manter esse genocida incompetente que é o Bolsonaro e também não é voltar ao lulopetismo envelhecido, corrupto e incapaz de oferecer uma resposta para o futuro do Brasil. Serviço pesado, meu, mas é nele que eu vou atuar. Olha, com todo respeito também aos ministros do Supremo, o mesmo respeito que o senhor tem, eu tenho também. Sempre tive, entrevistei vários juízes do Supremo várias vezes e fui muito bem tratado nas entrevistas e, por consequência, também tratei bem, mas fiz as perguntas que devia fazer. O Fachin, com essa decisão dele, ele provoca uma reviravolta, uma revolução política que até o PT está se fragmentando com essa decisão de que o Lula é elegível. Já não sabe mais o que fazer. Provoca uma mexida no caldo que já estava partindo para despolarização e partindo para uma coisa chamada aquilo que você está colocando desde o começo. Nós precisamos ter a cabeça no lugar e ter equilíbrio, porque a pior fase da história econômica e patológica do Brasil. Nós juntamos a patologia de gente doente e de gente morrendo, que a gente chora, os nossos mortos, com uma crise econômica inimaginável que vem depois da quebradeira do desastre que foi a Dilma com o Manteiga. O Brasil foi alinhamento dos astros aí que os maias previam. O Brasil, do jeito que deu sorte quando o Lula pegou a primeira fase do governo dele, teve a quebra dos bancos americanos, do Lehman Brothers e daí por diante, o Brasil estava saneado por causa da corrupção que teve dos bancos aqui antes. Então o nosso sistema bancário estava saneado. O Lula levou uma vantagem enorme em cima disso. E eu disse a ele, numa entrevista do Canal Livre com o João Betting, com o Mitre, falei, o senhor deu sorte porque o senhor pegou o Brasil já arrumado, porque os bancos aqui estavam saneados e os bancos americanos quebraram. Ele deu sorte naquela época. O senhor foi, inclusive, ministro do Lula, da oportunidade. Não é? Agora, hoje é o alinhamento dos astros, é o fim do mundo, porque nós temos uma política que já vinha terrivelmente quebrada. A nossa política no governo Dilma é comparada ao crack da Bolsa de Nova York, por exemplo, para os americanos. É uma desgraça total. República de Weimar, da Alemanha, é uma desgraça total econômica. E em cima disso vem a pandemia, que custa vidas, custa empregos e custa fome. O que fazer para tentar resolver essa situação que, obviamente, foi agravada por essa decisão do ministro Fachin, que joga, repito, uma especulação desgraçada no Brasil, com o dólar chegando a 6 pau, vai custar comida, aumento de combustível, vai refletir na comida, o povo já não tem o que comer, as pessoas fechadas em casa, enfim, que saída o Brasil teria hoje para tentar atravessar a tempestade com menos mortes? Porque, acredite, vai acontecer um número de mortes como a gente jamais viu no Brasil, você pode ter certeza. Vai acontecer, olha, porque a trombada está aí. Só para você ter uma ideia, um dos estados mais importantes do Brasil tem mais de 300 pessoas em corredores sem leito de UTI. Isso é o número de Porto Alegre. Você imagina o que está acontecendo por aí afora em lugares mais pobres. É uma tragédia sem precedentes, da qual nós só sairemos com vacina, e nós precisamos incrementar uma pressão, sabe, asfixiante se for necessário, e mais uma vez as instituições estão falhando. Eu tenho pedido socorro à comunidade internacional para vir em nosso apoio, em nossa ajuda, para pressionar o Bolsonaro, ou os governadores com o Congresso, seja lá quem for, para vacinar o nosso povo.
Enquanto a vacina não acontecer, eu estou começando o que fazer. Nós precisamos garantir R$ 600 até o fim da pandemia. Por que é R$ 600 até o fim da pandemia? E eu sou um homem sério e responsável. Eu sou muito responsável. Por quê? Porque só tem uma saída se a vacina não vai acontecer, como não vai acontecer pelos erros graves que nós cometemos. Briga de João Dória com Bolsonaro, briga com chinês, briga com indiano, confusão com a Pfizer. Olha, não é brincadeira o que se cometeu de desatino nesse assunto. Portanto, se não vai ter vacina até o limite de 70% do nosso povo, ali até o fim de 2021, lamentavelmente, a gente tem que mudar essa regra, mas é o que está mostrado hoje. Nós temos que financiar a permanência do nosso povo no isolamento social. Porque pedir um lockdown, como infelizmente a doença está mandando, sem acudir o povo, sabe? Sem acudir, o governador do Ceará deu agora um socorro de R$ 1.000. Matar o cara em casa, né? E ele não vai ficar em casa. E a gente tem que entender isso. Chega a ser cruel a gente pedir para o cidadão ficar em casa quando ele só vive de vender picolé na praia. Se a única renda que ele tem para os filhos terem de comer é a renda que ele tem na praia, ele vai confrontar a polícia mais cedo ou mais tarde. Sabe, isso é a selva que se produziu no Brasil. Portanto, nós temos que fazer esse socorro. Aí eu vou fazer de conta que eu não estou preocupado com o dinheiro? Não. Eu vou fazer aqui uma proposta pública para correr os riscos do desgaste, que isso é governo que tem que fazer, mas é assim, se nós propusermos uma contribuição, isso é uma diferença importante que eu explico para você, uma contribuição e não um imposto de 1% sobre os patrimônios superiores a 7 milhões de reais, a gente arrecada os 45 bilhões de reais que nós precisamos para atravessar os próximos 2, 3 meses e vamos construindo. Uma emissão de títulos de dívida pública de longo prazo que o Banco Central comprasse na proporção de que fosse necessário de 80, 100, 120 bilhões de reais, altera em menos de 5% o volume geral da dívida, com a característica de ser um título de longo prazo, com juro pré-fixado. O mundo inteiro está fazendo e o senhor Paulo Guedes se recusa a fazer porque não está a serviço do nosso povo, nem o Bolsonaro. Estão a serviço da interdição ideológica que quer guardar cada centavo que falta para comer do nosso povo para financiar a farra da especulação financeira no Brasil. Nós teremos aí o dinheiro para pagar, sabe, até o fim de 2021, o socorro emergencial. Por que é contribuição? Porque se nós, e eles perderam o ano, e eu disse no seu programa muitas vezes, olha, não tem nenhuma proposta. Para propor um imposto novo, tem que ser no ano anterior para vigir no outro ano. Eles perderam o ano. Agora tem que ser uma contribuição, porque entra em vigor com 3 meses apenas. Portanto, se você anunciar e chamar o Congresso brasileiro e todos nós, da oposição inclusive, para fazermos um grande entendimento, nós vamos salvar nosso povo. E aí vamos queimar os bigodes na luta de 2022. Depois a gente emenda os bigodes. Não, mas é inteligente isso. Ao invés de você investigar o cara, você chama o cara para contribuir. Ele vai preferir ser visto como benemérito do que como corrupto e ladrão. A evasão fiscal é o pior problema do Brasil. A evasão fiscal é pior do que a corrupção. Na final do campeonato, hoje eu estou futebolista demais, na final do campeonato brasileiro, um cidadão tirou R$1 milhão do bolso para um jogador jogar e esse jogador não jogou nada e ainda foi expulso. Eu conheço, sabe quantos brasileiros seriam chamados a contribuir em 210 milhões de habitantes? Se a gente deixar até quem tem até 7 milhões fora, 600 mil pessoas. Que é 1%, R$1 de cada R$100 de fortuna. Isso só prova a concentração de renda que tem no Brasil. Na cara, seu Paulo Guedes, tenha vergonha na cara. Seus criminosos, genocidas, tenham vergonha na cara. Está aqui um homem da oposição propondo. Todos esses 600 mil vão ficar zangados comigo. O papel era seu do governo, mas eu quero ajudar o povo brasileiro a atravessar esse momento. Para encerrar, Ciro, acabou de sair que o ministro Gilmar Mendes pauta para hoje, na segunda turma do STF, o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Veja, tudo bem. Desde 2018, Sua Excelência está com esse processo embaixo do braço, pediu vistas, e ontem... Será que ele estava ouvindo a gente aqui? Será que ele estava ouvindo aqui? Não creio. Porque foi logo em seguida.
Eu sou humilde demais. Olha, foi logo em seguida. Mas pensa numa confusão. Foi logo em seguida o que você disse. Mas você acabou de dizer isso aqui. Pense numa confusão. Pense numa confusão. Porque a decisão do ministro Fachin mandou para o arquivo esse processo que está debaixo do braço do ministro Gilmar Mendes. Olha o que eu estou dizendo. A decisão do ministro Fachin é o seguinte: vai para o VAR, ou seja, tem que. A vara de Curitiba era incompetente, a nova vara. E livra o Moro. Sim, e livra o Moro e abre a porta. Mas aí o que acontece? Ele, na própria decisão, ele diz que manda para o arquivo todos os outros pedidos, inclusive esse de suspeição. Então é o seguinte: nós vamos assistir à segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal pautar um recurso cujo arquivamento foi determinado por um ministro, membro dessa mesma Câmara, ontem. Suas Excelências precisam entender que esse excesso de politização, ou pelo menos o aparente excesso de politização, está deteriorando gravemente a confiança do nosso povo no sistema de leis, no Estado de Direito democrático. E nós temos na presidência da República um fascista que todo dia se prepara para escalar o golpe no Brasil. Pelo amor de Deus, Excelências, ponham a mão na cabeça, pensem na República. Isso altera alguma coisa a decisão do Lula sobre o Fachin? Esse pedido para o colegiado? Altera sim, ao invés do VAR que o Fachin mandou, essa suspeição anula a partida. Ao invés de mandar examinar o lance, a partida fica nula, toda. Tudo que o Sérgio Moro presidiu, ou todos os atos que ele assinou, coleção de provas, aceitação da denúncia, abertura de prazo, tudo vai ser dito nulo. Do Lula e de todo mundo. Viva a bandalheira! Viva a bandalheira! Abriu a porteira. Abriu completamente a porteira. Ciro, foi um prazerão falar com você mais uma vez. Vamos salvar o Brasil. Deixa eu só resumir aqui. Vamos salvar o Brasil passo por passo. Pressionar no limite pela vacinação, pressionar oferecendo soluções para financiar pelo auxílio emergencial de R$600, para enquanto a vacina não atingir 70% do nosso povo, financiar com R$600 todo mundo que precisar ficar em casa e precisar comer com a decência da dignidade. Isso se faz através de uma emissão do governo federal, títulos do Tesouro de longo prazo e custo baixo, né, juro prefixado pelo Banco Central, e pela contribuição dos ricos, 600 mil mais ricos do Brasil, de R$1 em cada R$100 de grandes patrimônios acima de 7 milhões de reais. Foi um prazer. 2022, saúde acima a gente de se tudo. pega por aí. Tá bom. Abraço grande. Eu não entendi. Abraço grande, Datena. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Abraço grande ao Ciro que falou com a gente aqui. Abraço. Muito obrigado também ao Portal UOL que transmitiu as duas entrevistas.